Sejam muito bem-vindos a essa aula de exposição. Não posso deixar de agradecer a abertura que o professor Escarso nos permitiu aqui. Muito obrigado, professor. É com muito prazer e orgulho que nós da Nobel viemos aqui mostrar para vocês um pouco dos nossos produtos, tá? Essa é uma aula comercial e uma aula para desvendar um pouco sobre fluxo digital também. Então a gente vai fazer uma integração entre um pouco da parte digital para poder desmistificar os nossos produtos juntamente com a demonstração de alguns produtos. Quem tiver o interesse pode acessar esse QR Code, tá? Aí vocês vão ter o acesso às minhas credenciais, meu contato, minhas redes sociais. Basta apontar o celular, ficar à vontade para acessar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato, tá? Eu costumo demorar um pouquinho para responder por conta de viagens, compromissos, mas sempre tem uma resposta ali a tempo para vocês, ok? Me apresentar para vocês, então, meu nome é Gustavo Costa, sou consultor técnico e científico na área de fluxo digital, né, do Grupo Envista. Eu vou falar também dessa empresa para vocês e fui contratado há 3 anos e meio, mais ou menos, pela Nobel, justamente para assumir essa área de fluxo digital na empresa, assumindo não só a parte de softwares, mas também como algumas partes de hardwares que vocês vão ver durante a apresentação, tá? Sou um apaixonado, um aficionado por tecnologia. Então hoje, a maioria desses produtos aí que vocês estão vendo tem um pouco do meu trabalho, né? Na parte de cirurgia guiada, a parte de cirurgia navegável, a questão dos scanners, questão de imagens, qualquer área que envolve o fluxo digital na empresa, eu tenho ali uma certa participação. Bom, eu gosto de sempre fazer uma apresentação da minha casa, né, de onde eu trabalho, que é um grupo, uma holding americana. Então eu vou fazer primeiro a apresentação dessa empresa. Sejam todos muito bem-vindos à Envista, né, onde a gente trabalha, onde é uma empresa que tem a representação de várias outras marcas, não é somente a Nobel. Então a Envista hoje é uma empresa presente em mais de 120 países, contando aí com essas marcas que estão na lateral do slide aí, Nobel, Ormico, Dex, Scare. Algumas dessas marcas provavelmente vocês já tiveram contato ou já ouviram falar, né? E dessas marcas hoje, a gente possui a representação no Brasil de 6 marcas, né? Nobel Biocare, a Care, Dexis, Ormico, Metrix, que é uma linha nossa de saneantes para fazer limpeza e desinfecção de ambientes e equipamentos, e DTX Studio, que seria o nosso software para implantodontia, né? O nosso software de planejamento de implantes. E hoje eu vejo essas marcas, né? A gente chama de BU, né? As unidades de negócios. Eu vou começar falando com vocês de Nobel, a gente passa um pouquinho sobre o DTX, que é o planejamento cirúrgico, e finaliza com Dexis, que seriam os nossos scanners. Antes de começar a aula propriamente dita, eu sempre gosto de deixar claro a questão da conexão, né, que a gente precisa de fazer hoje em dia, que seria a conexão do manual com o robótico. O que a odontologia nos traz hoje para que a gente possa fazer essa conexão entre o nosso trabalho manual e o que o robótico, o que a inteligência artificial pode nos trazer, para que a gente consiga executar a transição do analógico até o digital. O que dá para ser feito no digital e o que eu ainda tenho que fazer no analógico. E para isso tem que existir uma conexão entre o ser humano e o computador. Tem que existir essa conversa, essa conexão, para que eu informe o meu computador ou informe a inteligência artificial o que é necessário. Ela ainda não faz tudo sozinha. Ainda não faz tudo sozinha. Nós ainda vamos necessitar de informar para o computador o que eu preciso para que ele possa executar alguns serviços a nosso favor. Então essa comunicação é extremamente necessária. E a parte que eu vou falar de manual, a parte que eu tenho que fazer, que não depende do computador, seria a parte de implantes. Então eu vou começar falando quem é a Nobel Biocare para vocês. Começou lá atrás, né, com uma idealização do professor
Per Ingvar Brånemark, eu acho que todos vocês já ouviram falar desse senhor simpático, e que com um estudo fazendo um implante coclear numa tíbia de coelho descobriu a osteointegração. Sem querer, um médico, ele não era dentista, Brånemark era médico, e fazendo um estudo sobre uma câmara coclear instalada numa tíbia de coelho, ele conseguiu descobrir que o titânio fazia uma osteointegração. E lá atrás, então, ele desenvolveu uma primeira marca de implantes, depois essa marca transformou em Nobel Pharma, e a Nobel Pharma virou Nobel Biocare. Então esse é o começo da nossa história com o professor. A partir daí, algumas coisas foram evoluindo e a marca foi crescendo não só nos implantes, como em componentes, kits cirúrgicos, softwares e até agora mais recentemente, há uns 7, 8 anos mais ou menos, a questão da cirurgia guiada navegável, que a gente vai comentar um pouco com vocês, que vocês já devem ter ouvido falar na cirurgia 3D. Então isso a gente vai mostrar para vocês hoje também. Mas para falar de Nobel, a gente precisa de falar sobre os materiais que nós utilizamos. Então hoje o material que é utilizado para fazer os implantes Nobel é o titânio grau 4, considerado o titânio mais puro hoje para se trabalhar. A gente tem uma forma de produzir um implante que é patenteada, tá? A produção fabril desses nossos implantes são patenteadas. Cada um dos nossos tipos de implante possui uma metodologia para ser executado e são controlados, o processo fabril, são controlados do início até o fim. Esse titânio ele representa uma maior resistência, ainda porque ele é trabalhado a frio. Tá? Ele não é um titânio que possui ligas, ele não é deformado por calor, então a liga dele permanece íntegra e intacta durante todo o processo fabril do implante, justamente porque entra uma barra de titânio de um tamanho maior, ele vai passar por uma condensadora a frio, e ela vai condensar e vai mandar uma barra pequena de titânio para o outro lado. Então isso aumenta a resistência do material, já era resistente, isso vai aumentar a resistência do nosso material, produzindo uma menor fadiga quando ele é instalado. Aumenta em até 70% a resistência e a dureza desse nosso material. Tá? Como eu falei para vocês, não existe então uma deformação metálica, uma liga metálica a mais que é colocado, é simplesmente o titânio puro, tá? Trabalhado nessa patente de grau trabalhado a frio, da condensação a frio, e tudo isso vai manter intacta a pureza do meu material para que ele possa ser instalado na boca. Tá? O processo de fabricação é um processo relativamente simples, porém controlado do início ao fim. Desde a escolha da barra de titânio, desde onde o meu funcionário vai lá, quando eu falo meu funcionário é porque eu me sinto em casa na Nobel, tá? O meu funcionário ele vai lá, ele pega uma barra de titânio, ele faz a escolha dessa barra, vai fazer a inserção na máquina, ele vai informar para a máquina qual que é a sequência de implantes que ele deseja fabricar ali, e a partir daí a máquina vai realizar todo o processo de execução de corte da barra, de espiralização da barra, até passar a fase de tratamento desse titânio. Depois que ele ainda sai dessa máquina, depois da fabricação do titânio, ele sai dessa máquina, todo implante, ele entra num robô, ele entra num carrinho robótico, esse carrinho vai levar ele para uma sala com câmeras fotográficas, ele é fotografado em todas as posições, analisado em todas as posições, para saber se ele passa pelo teste de qualidade de medidas. Essas medidas são realizadas tridimensionalmente e automáticas. Uma medida, um milionésimo de centímetro que é fora do padrão, esse implante já é automaticamente descartado. Então todo o processo ele é controlado, não só roboticamente, mas também pelo ser humano, mas essa parte de fabricação, desde a entrada na máquina até a saída, ela é uma parte automatizada. Após a confecção do implante, após a feição ali da parte fabril de confecção do implante, ele é encaminhado para um banho eletroquímico, que a gente chama de anodização. Vocês já ouviram falar em anodização?
Esse processo é um processo contrário ao que as empresas vinham fazendo no tratamento de superfície, que era adição de materiais, né? E hoje a gente sabe que a adição de materiais em superfícies de implante pode prejudicar, ao longo tempo, ela pode prejudicar a estabilização do seu implante no paciente. E o que diz, né? O que faz esse processo de anodização? Ele é um processo eletroquímico, onde o meu implante entra numa solução, essa solução recebe uma carga energética, né? Ela recebe uma energia, e ele vai trabalhar automaticamente a superfície, produzindo rugosidades nesse implante. Ele aumenta, ele espessa um pouquinho a camada de titânio, produzindo esse espessamento, ele produz algumas casas, né, que são microscópicas, mas ele vai produzir rugas e cascas, casas, né, rugas e casas na superfície do meu implante. Essa superfície, por possuir essas casas, essas rugas, ela vai facilitar a deposição, ou a aposição ali também óssea, dentro da camada de titânio. Então, além de formar osso do meu periodonto de proteção, do meu osso mesmo do paciente, para o implante, o osteoblasto ele entra dentro do meu implante e ele vai formar a ponte contrária também. Então, vai fazer uma ligação entre o osso e o implante, fazendo essa ponte, e isso aumenta o quê? A minha resistência mecânica do implante, a minha osteointegração. Por isso que a Nobel é pioneira nos estudos de carga imediata, porque os implantes têm uma estabilidade melhor com o tempo, tá? Justamente por esse processo da anodização e essa posição de osteoblastos no interior aí da camada de titânio do implante. Essa superfície ela é conhecida como superfície Taillight. Vocês ainda vão ouvir falar que é a superfície mais estudada no mundo, né? A gente tem 11 milhões de trabalhos publicados em cima de uma única superfície no mundo, tá? Fora esses trabalhos, existem outros que vão explicar o porquê que é feita a anodização e tudo mais, mas só para vocês entenderem que essa patente, essa superfície nossa, ela possui todos os trabalhos científicos renomados no mundo inteiro, justamente por conseguir promover essa ponte óssea, essa facilidade de osteointegração com o osso humano. Hoje a gente trabalha com praticamente 3 macrogeometrias, tá? Existem outras 2, se não me engano, mas as mais utilizadas no nosso dia a dia são essas 3 macrogeometrias de implante, que é o Nobel Replace Conical Connection, né? A gente chama ele de CC, Conical Connection, o Nobel Parallel e o Nobel Active. Tá? A diferença básica entre eles um vai servir para praticamente todos os ossos, o outro vai servir para um osso mais esponjoso e o outro vai servir para um osso mais denso, né? A gente tem um Coringa, que seria o Replace, que vai servir para praticamente todos os tipos de ossos. O Nobel Active, me corrija se eu estiver errado, por favor, André e Josi. O Nobel Active... mais pobre, né? Isso. Um implante mais cortante, um implante um pouquinho mais agressivo. Por ele ter essas espiras mais cortantes aqui, ó, ele é um pouco mais agressivo. Então, ele não necessita de uma fresagem maior para ser encaixado na loja óssea. Você faz uma fresagem menor e ele já, a própria espira do implante já vai fazer a casa de alocação desse implante. Ele vai estabilizar. Até a colocação desse implante é uma colocação diferente. Ele não pode ser introduzido diretamente. Existe um vai e vem que eu faço com o implante para ele poder, principalmente na região anterior, para ele poder se alojar melhor na loja óssea que foi fabricada pela minha fresa. Tá? A diferença básica da macrogeometria seria que um é um implante mais cônico, o outro paralelo, como o próprio nome diz, e o Nobel Active ele é um cônico cortante. Todos eles possuem a conexão à parte interna que a gente chama de conical connection, né, que é a conexão cônica para fazer um melhor vedamento da nossa parte ali de pilares. Existe pilares para todos os tipos de trabalho, eu exemplifiquei alguns aqui na tela, o mini pilar nosso, né, que é o multi-unity, universal base, para provisórios, então a gente tem um tipo de pilar para cada tipo de trabalho que você também vai realizar na boca do paciente.
E a maior novidade agora que a gente lança é esse pilar, que ele é dividido em dois, que a gente chama de one-one. Esse pilar, ele favorece a colocação da primeira parte dele, que vai na cabeça do implante, e você não mexe mais nessa parte do pilar, você vai deixar cicatrizar no pilar. E a parte de cima é onde eu vou trabalhar. O que isso vai melhorar no meu dia a dia? Ele vai melhorar que eu não tenho mais que ficar agredindo o meu epitélio ali, de ficar tirando, colocando um cicatrizador, ou fazer uma reabertura talvez, porque ele já vai deixar a cicatrização ao redor do próprio pilar. Eu vou trabalhar só na cabeça desse meu pilar, tá? Enquanto os métodos convencionais eu vou trabalhar esse epitélio, toda vez que eu for provar alguma coisa, tirar e colocar, eu vou agredir a parede desse meu epitélio. O one-one não, eu vou deixar essa base em posição, então eu tenho um epitélio cicatrizado ao redor da minha base e eu vou trabalhar somente a cabeça desse abutment, né? A parte de cima. A gente chama de blindagem biológica, até a própria propaganda que é feita no mundo inteiro é que ele faz um biologic shield, né? Um escudo biológico para você evitar de ter algum processo inflamatório ou levar a alguma agressão ao epitélio durante essa fase de cicatrização, certo? E ele também possui diversas soluções. Ele possui cicatrizadores que podem ser instalados sobre ele possui escambare próprio, então ele já vem preparado também para a parte digital, né, escaneado, provisórios e também a parte final que seria a prótese definitiva. Aqui é só um breve vídeo para vocês entenderem como é que funciona. Então, a partir do momento que eu ou faço uma extração ou eu vou colocar o implante imediato sobre algum lugar, mas fiz uma extração, fiz a colocação do meu implante, logo após a colocação eu já vou colocar o meu abutment, eu já vou colocar o one-one e vou deixar cicatrizar em cima do meu abutment. Depois que ele faz a colocação, bateu ali 35 newtons, eu posso decidir já colocar o meu escambare para escaneamento, se eu decidir que assim eu já gostaria de deixar, ou posso colocar um cicatrizador ali em cima. O próprio escambare funciona como cicatrizador também. Eu posso deixar o próprio escambare ali em posição para ele cicatrizar ao redor e depois eu tiro ele e coloco a solução definitiva em cima, tá? Mas o processo é tranquilo, vou fazer o escaneamento, espero ali a cicatrização, né? O rebordo então ele vai cicatrizar justaposto ao meu abutment. Depois dessa parte de cicatrização, faço todo o meu desenho, aí vem a parte laboratorial e protética, né? Todo o meu desenho, seja digital ou seja manual, você quem vai escolher. Removo o escambare ou o cicatrizador nesse caso, e depois eu já dou mais um torque, depois eu já posso fazer a colocação da minha prótese. Tá? Então a Nobel ela trabalha inclusive que implantes, para fazer carga imediata em cima de implantes Nobel, 35 newtons é o suficiente para que você possa fazer uma reabilitação já imediata no paciente. Certo? Pessoal, quem tiver dúvida pode me interromper, pode ficar tranquilo, tá joia? A Nobel trabalha também com a parte digital. Hoje a gente conta com o Universal Base, que é esse cara aí na tela, responsável pelas nossas instalações digitais, vamos dizer assim, que ele é o único que hoje no Brasil que a gente tem a biblioteca para vocês poderem fazer toda a parte digital. Então, depois de escaneado, esse componente aqui é o que eu vou levar para a tela do meu computador para trabalhar a prótese sobre ele. Facilmente encontrada a biblioteca, hoje os principais softwares do mercado já têm a biblioteca Nobel, então vou escanear o meu paciente com um corpinho de escaneamento. Na hora que eu jogo ele para dentro de um software de desenho, esse software vai me pedir para fazer a correlação, qual que é o corpo de escaneamento que eu utilizei. Eu faço essa correlação, ele já vai me perguntar lá embaixo qual seria a utilização desse escambare aqui, para qual marca e qual o tamanho. Então eu vou clicar aqui, ele vai falar que é o Universal Base. Aí ali eu só vou escolher tamanho de cinta, né? Se eu quero de 1,5, se eu quero maior, e definido isso, faço o meu desenho protético, eu posso ir para as fases seguintes.
Mas antes da gente falar sobre o digital, eu vou comentar também sobre a parte de kits cirúrgicos. Nós hoje no Brasil contamos com 2 kits, tá? É um kit chamado de PureSet, é uma caixa cirúrgica, ela foi premiada inclusive porque é uma caixa cirúrgica que pode entrar em qualquer ambiente cirúrgico. Hoje quem opera em hospital sabe que se você for entrar com uma caixinha, eles vão tirar suas brocas todas da caixinha, vão colocar num saquinho e depois vão te dar as brocas separadas. A grande vantagem dessa caixa nossa chamada de PureSet, dessa caixa aqui, ó, é que ela é uma caixa toda metálica, tá? Com uma tinta específica para não sair desse template, né? Esse template vai te mostrar o passo a passo, então se você sabe qual implante você vai colocar, já tem o passo a passo de brocas no próprio template da caixa. Basta seguir a orientação dela. Tá? A gente tem tanto essa PureSet quanto a Standard, tá? Que é uma caixa um pouco mais reduzida. Ela não é totalmente metálica, ela possui esses grips plásticos, tá? É um emborrachado, mas também conta com o passo a passo descrito na própria caixa. Tá? Existem as diferenças, né, de valores, né? Depois tanto o André quanto a Josi pode conversar com vocês, mas hoje essa caixa PureSet com certeza é uma caixa de utilização muito interessante, justamente por poder entrar em autoclaves diretamente e ser utilizadas em ambientes cirúrgicos hospitalares. E trabalhamos com 2 tipos, tá? Tanto a PureSet quanto a convencional, a Standard, a gente trabalha com 2 tipos de kits, né? O kit cirúrgico convencional, para cirurgia convencional. Então ela vai ter algumas diferenças que nós vamos conversar um pouquinho mais ali para frente. E ela vai ter a caixa também para cirurgia guiada, tá? Por conter algumas peças diferentes, a gente prefere separar uma caixa de convencional da caixa de cirurgia guiada. Nessa caixa de cirurgia guiada, alguma das especificidades dela, diferenciando ela da convencional, seriam os apoiadores das guias, né? A gente chama de redutores de broca, ou algumas pessoas ainda chamam de colher, né? Aquela colher que apoia na guia cirúrgica para eu fazer a redução, por exemplo, da broca 4.3 para 2, né? Para iniciar a fresagem. Então existem esses redutores, e uma das diferenças maiores que existem também entre a cirurgia guiada estática, né, com a guia, e a cirurgia convencional seria o tamanho da broca, tá? Porque as brocas Nobel ela tem um diferencial que eu vou explicar também mais para frente em relação às outras, e esse tamanho de broca é uma coisa que tem que ser levada em consideração na hora da cirurgia, principalmente se o paciente tiver limitação de abertura de boca. Dependendo da posição que eu vou fazer essa cirurgia, a minha broca não vai conseguir chegar, né, pelo tamanho dela naquela posição onde eu vou realizar a cirurgia. Então tudo isso tem que ser levado em consideração antecipadamente. Antes de falar também da cirurgia, né, da diferença entre a cirurgia normal e a guiada estática, eu quero comentar sobre as nossas brocas. A broca Nobel hoje ela possui uma tecnologia interessante que é um banho de DLC, Diamond Like Carbon. Ela possui como se fosse um banho de diamante enegrecido, por isso que ela tem essa cor preta, que aumenta o poder de corte da broca. Então ela necessita de menos rotações para que eu consiga fazer a loja óssea. Se ela necessita de menos rotações, eu tenho uma menor fricção óssea. Menor fricção óssea, provavelmente eu não vou ter um problema de necrose óssea causado por superaquecimento. Além disso, ela possui arrefecimento interno, né? Funciona como um radiador porque ela é irrigada por dentro. As brocas Nobel hoje elas contam com a irrigação interna, então vocês veem aqui que no final da broca ó, a gente tem essas aberturas, e isso é por onde o soro pode passar e fazer irrigação no ápice da broca. Favorece tanto a irrigação interna da fresagem, quanto o arrefecimento da broca, o resfriamento dessa minha broca. E tudo isso compete para que você tenha uma cirurgia mais estável e mais rápida utilizando os nossos kits. A diferença principal agora entre a guiada e a normal, a primeira delas é o tamanho. A broca normal ela é menor, cerca de 3,5 centímetros, ela é menor, milímetros, perdão, 3,5 milímetros, ela vai ser menor, justamente porque a broca de cirurgia guiada ela tem esse bojo
né, esse botijãozinho no meio da broca, é o que vai favorecer o encaixe dela nas nossas anilhas para cirurgia guiada. Todo mundo sabe o que é uma anilha? Todo mundo já viu? Qualquer coisa também eu tenho um modelinho, depois a gente passa para vocês verem. Essa anilha é a responsável por travar a minha broca na posição correta. E a Nobel trabalha justamente com a trava automática, porque na própria broca ela tem esse colarinho, né, que a gente chama de stop de broca, automático. Eu não preciso de ficar medindo. Então, se eu fiz uma perfuração para um implante de 13, a minha broca ela já é de 13. Eu vou utilizar a broca 2 para fazer a primeira loja óssea. É a única broca que tem as medidas, que eu vou controlar no olho, é a broca 2. E a partir da broca 3,5, é tudo controlado via stop. Eu não preciso nem de olhar para a broca. Na hora que ela bate na anilha, acabou a minha fresagem. Então, todo o controle é feito manualmente, sem que você tenha que olhar para a broca. Entendidos isso? E esse colarinho, ele vai se encaixar perfeitamente com o bojo na nossa anilha, para que você tenha o controle cirúrgico total. Tá? A vantagem, né, eu vou falar do Replace hoje, do implante Replace, que é o nosso carro-chefe na empresa. A vantagem de você trabalhar, por exemplo, com uma cirurgia guiada do Replace, ou a convencional também, é que você utiliza às vezes uma broca, 2 brocas, você vai utilizar 2, 3 brocas no máximo para fazer uma sequência de perfuração. Então, se eu tenho um implante 4.3, eu vou utilizar a broca 2, a 3,5 e a 4 já do tamanho do implante. Ela já tem o tamanho do implante. Então não necessito de ficar passando uma sequência de brocas de 5, 6 brocas para que eu consiga chegar no tamanho do implante. E dependendo do implante, eu vou usar uma broca só, o Active, por exemplo, né, o 3.0, eu vou utilizar a broca 2 e já posso talvez fazer a instalação do mesmo. Os tipos de cirurgia que a gente pode fazer dentro de previsibilidade. Quando eu falo previsibilidade, eu já estou caminhando para a cirurgia guiada, né? Que é o que aumenta a previsibilidade e estabilidade da colocação do implante. Eu tenho 2 tipos de cirurgia. A que a gente chama de piloto, que seria a broca, até a broca 2, né? A cirurgia piloto é a utilização da broca 2, aonde eu vou fazer a perfuração e controlar essa perfuração por essas marcações que existem na broca. Então aqui eu tenho essas linhas pretas que são marcações. A Nobel tem as marcações 8, 10, 11,5, 13 e 16 milímetros. São as linhas que vão possuir ali na broca para você controlar. A única que você controla visualmente. Chegou na marcação, você tem a perfuração da loja e isso é controlado pela distância do final da anilha até o começo do osso, que a gente chama de offset. Na cirurgia piloto, normalmente esse offset entre a marcação e o começo do osso ali, que seria a cabeça do seu implante, vamos colocar assim, seria de 10 milímetros. Só que na cirurgia 2.0, eu ainda consigo aumentar esse offset, eu consigo diferenciar, mesmo tendo ali a perfuração de 13, se eu quiser diferenciar o tamanho, eu ainda consigo aumentar de 0 até 8 milímetros mais esse meu offset. Então, se eu quiser subfresar, sobrefresar, eu ainda consigo controlar com essa anilha no software, tá? Isso eu faço o controle no software antes dele produzir a guia, para que eu possa ter o tipo de perfuração que eu desejo, tá? E essas anilhas, elas podem ser trabalhadas tanto no tamanho 1,5, que seria para uma broca lança, quanto no tamanho 2.0. E na cirurgia totalmente guiada, que a gente no próprio software vai estar lá se você vai fazer cirurgia piloto ou uma cirurgia totalmente guiada. A totalmente guiada é que do início ao fim, né, até a colocação do seu implante, né, até com o próprio montador do implante, vai ser guiado e ele vai ser colocado na medida que você planejou no seu software. Tá? Então, quando a gente vai fazer, eu tenho lá o stop de broca que vai parar a minha perfuração. A partir daí eu tenho a loja óssea planejada, aqui eu planejei um de 13, por exemplo. Eu tenho os meus 13 milímetros planejados para fazer a colocação posterior do meu implante. O meu montador também vai bater nesses 13 milímetros para que ele encaixe corretamente na posição planejada no meu software. Tá? O offset é fixo, eu não consigo alterar, porque a Nobel trabalha com stop de broca. Tá? Essa é a diferença grande em relação a outros kits que vocês vão ver no mercado.
ela trabalhando com stop de broca, eu não posso alterar a posição da minha anilha, porque senão eu modifico o tamanho da minha perfuração também. Então, mas aí se eu quiser fazer um implante se eu quiser colocar um implante de 10, mas eu vou ter que perfurar 13. Planeja um implante de 13. E perfura com a broca de 13. Só na hora de colocar o implante, você desce o implante de 10. Então tem como a gente fazer essas jogadas com o software para que você possa fazer a cirurgia guiada do início ao fim, tá? Eu só gosto de deixar isso bem claro, que o offset é de 9 milímetros, porque tem alguns laboratórios que vão te falar assim, eu posso mudar a posição da anilha? Fala, não muda. Não muda porque a minha broca ela tem que ter o offset fixo para 9 milímetros. A gente chama de H9, tá? Altura 9. E a gente trabalha com 2 tipos de anilhas guiadas na cirurgia para guiada Nobel, tá? A NP, que seria 3,5, e a RP, que seria para 4.3 e 5.0, né? As plataformas de implante. Bom, alguma dúvida em relação a produtos Nobel, implante, kit? Alguma dúvida? Nenhuma? Então a gente começa agora, sai da Nobel e vamos falar sobre software. Vamos passar para o DTX Studio Implant, né, que é uma ferramenta diagnóstica, tá? Ele começou como um software para diagnóstico, então eu abria a tomografia do meu paciente, fazia um diagnóstico, ele permitia eu até colocar uns implantezinhos lá, mas não me permitia nada além disso. Isso lá nos idos de anos 90, 2000. Quando ele muda de nome, que ele começou como Nobel Guide, quando ele muda de nome para Nobel Clinician, ele permite a confecção de guias. Então ele já começa, e isso diretamente com a Nobel, tá? Você só podia fazer essas guias na central de produção de guias da Nobel, que é fora do país. Eles viram essa dificuldade e falaram, poxa, a gente tem que melhorar o acesso, a acessibilidade do nosso cliente para que ele tenha a facilidade do controle cirúrgico, ele possa fazer a própria guia. Eles mudam então de Nobel Clinician para DTX e agora você consegue baixar o arquivo para imprimir a sua própria guia. Então ele deixa de ser agora só uma ferramenta diagnóstica para ser desde o diagnóstico, passando por uma ferramenta de marketing, e eu vou bater muito em cima disso com vocês, sobre marketing, até a finalização que seria a produção da guia e a realização da sua cirurgia. Por que que eu quero bater nessa tecla de marketing? Hoje muitos clientes de vocês têm dúvidas sobre o que é feito dentro da cavidade oral. Com esse software, eu consigo simular tudo na frente dele. Eu simulo a cirurgia na frente dele. Eu vou jogar a tomografia, que é o DICOM. Todo mundo sabe o que é um DICOM? Tomógrafo, sabe, né? Eu vou jogar o meu DICOM da tomografia para dentro do meu software. Eu jogo um escaneamento, que seria um STL ou um PLY. A diferença seria um arquivo monocromático, diferença básica, tá? Um arquivo monocromático para um arquivo colorido. Eu vou casar essas imagens e ao casar essas imagens, eu vou ter uma demonstração tridimensional da realidade oral para o meu paciente. E com isso aqui, ó, aqui ele tem uma falha, por exemplo, né? Eu ainda consigo simular uma coroa na posição para mostrar para ele o que eu quero com o tratamento. Qual que seria a minha idealização final para esse tratamento. E para que isso seja possível, eu vou realizar colocando um implante tal, na posição tal. Então isso eu consigo mostrar na tela do computador em tempo real para o meu paciente. E eu tenho tido um feedback muito bom das pessoas que utilizam esse software. Falam, Gustavo, a partir do momento que eu mostro, eu deixei uma tela ali do lado da minha cadeira, eu mostro o tratamento antes para o paciente, eu consigo fechar mais orçamentos, porque ele tem mais confiança no que eu vou realizar ali na cadeira. Só de demonstrar o que eu vou fazer e falar para ele sobre a cirurgia guiada, que é uma cirurgia ela é uma cirurgia até mais rápida de ser feita, ela é uma cirurgia talvez de uma recuperação, dependendo do caso, né? De uma recuperação um pouco mais rápida do que a convencional. Eu posso decidir se eu vou fazer a guiada aberta ou fechada. Cirurgia guiada não é sinônimo de cirurgia fechada. Muita gente confunde isso, tá? Você pode abrir o retalho, colocar a guia e fazer ela aberta normalmente. Gustavo, eu gosto de fazer aberta porque eu boto ali um enxerto, eu boto um conjuntivo, eu sempre gosto de fazer para garantir, não tem problema. Abre, faz a cirurgia,
tira a guia, faz os seus enxertos, fecha. Então não confundam essa relação. Cirurgia guiada não é sinônimo de cirurgia fechada, flapless. Ela pode ser aberta também. Certo? Gustavo, Pois não. você poderia mostrar alguma coisa sobre a DICOM? A tomografia? Ou não dá? Eu tenho aqui uma aula diferenciando DICOM, STL e PLY. Na hora que eu terminar, eu posso abrir essa outra aula para te mostrar. Pode ser? Pode. Porque, na verdade, o DICOM é a linguagem do tomógrafo. Tá? Esse corte que você está vendo aqui, ó, é uma tomografia. Tá? Num corte transversal. Esse corte ele é manualmente feito pelo operador, que ele marca uns pontos na tomografia e o software vai fazendo esse recorte. Tá? Essas fatias. Então, cada DICOM é uma fatia, só que normalmente o DICOM são fatias axiais do meu paciente, nessa direção. Aí o software agrupa essas fatias e transforma num modelo tridimensional para você. Aí ele colore, faz uma série de coisas. Mas os cortes, cada corte seria um DICOM. Para que a gente possa ter o conjunto de cortes, eu tenho que pedir os DICOMs do paciente, que é o arquivo da tomografia. Mas eu posso mostrar depois num arquivo ali para você, tá bom? E o final, né, disso tudo, o desenho, além de outras ferramentas que o software traz, que eu posso simular uma extração dentária no software, marcação de nervos, colocação de pontos para saber uma área de interesse, aqui, por exemplo, denominar a abertura do forame mentual. Eu posso também colocar ali unidades de Hounsfield para saber. A gente sabe que Hounsfield, para tomógrafo cone beam, o cone beam é o tomógrafo odontológico, vamos chamar assim. Ele exige, para ter uma imagem, ele exige menos radiação do que um tomógrafo médico. Tá? Quando essa escala de Hounsfield foi inventada, ela foi inventada num tomógrafo médico. Então, às vezes, essa escala a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando utiliza num cone beam, porque ela não é tão fiel igual um tomógrafo médico. Né? A gente está falando aí de uma radiação muito mais alta para uma radiação muito mais baixa. E isso interfere na qualidade final da imagem. E o Hounsfield ele é medido pela qualidade da imagem, não pela aquisição da imagem. Tá? Mas como parâmetro de, por exemplo, um antes e um depois, eu posso jogar ali unidade de Hounsfield na área de reabsorção, aí ele vai me dar ali 798 Hounsfield. Aí eu faço um enxerto naquele paciente, né, faço a colocação de um osso, espero a cicatrização, faz uma nova tomografia, 1200. Opa, aumentou. Então, se ele aumentou na escala de Hounsfield, é porque ele tem mais osso ali. A unidade, quando ela aumenta, né, seria para condensação óssea. Quando ela baixa, seria para uma reabsorção ou uma deposição, um sequestro ósseo, vamos dizer assim. Tá? Então, ele ainda permite medições e tudo mais. Aqui, só para vocês terem noção de como funciona o software, então eu joguei a tomografia do meu paciente para dentro do software, fiz um planejamento de um implante na tomografia, colocação dele na tomografia e somei ao né, para impressão. Ou você tem a própria impressora ou você pode mandar esse arquivo para um laboratório fazer a impressão. A única coisa final que vai ficar para você, quando imprimir essa guia, seria a colocação das anilhas, né? As anilhas metálicas. Tomem cuidado com anilhas paralelas, anilhas genéricas. Tá? Eu tenho tido reclamações de, por exemplo, a fresa está agarrando na anilha, olha, travou na boca do paciente. Tá? A nossa anilha ela é uma anilha de titânio, do mesmo jeito, no processo fabril controlado, do mesmo jeito que é controlado o nosso implante e as nossas brocas. Então, se forem utilizar, utilizem as anilhas originais. Tá? As originais a gente tem controle, as paralelas nós não temos controle. Ok? No final do meu planejamento, a gente vai ter então esse arquivo, né, em roxo aqui a nossa guia já casada sobre o escaneamento do paciente. Gostei da posição, gostei do tamanho, confirmo. Durante 10, 15 minutos depois que eu envio o arquivo para as nuvens, a Nobel já fornece a possibilidade de você baixar esse arquivo, né? Você vai baixar então o STL de impressão, é um arquivo igual a esse aí. Isso aí é o arquivo de uma guia original, para vocês terem noção. Eu jogo para a impressora 3D,
né? Vou colocar ela na posição da impressão correta. Faço a impressão, após a impressão, basta eu inserir a minha anilha metálica na região onde eu vou fazer o implante, né? Seja 1, 2, 10 implantes, faço a inserção dessas anilhas. Oriento sempre a fazer o passe de broca antes de colocar na boca do paciente. Eu passo as brocas todas que eu vou utilizar pelas anilhas, para conferir se está tudo correto. Estando tudo correto, chamo o meu paciente, provo em boca, para depois confirmar a cirurgia. Porque existem diferenças de impressoras para impressoras, calibrações. Então, às vezes, uma impressora ela pode reduzir ou ampliar a curva, né, a curva oclusal do paciente. Aí eu teria que talvez recalibrar a impressora ou mandar para o laboratório e falar, ó, ficou pequeno, não está encaixando direito. Então aumenta aumenta a distorção oclusal, aumenta isso, aumenta aquilo, para poder encaixar melhor no meu paciente. Então por isso esses testes têm que ser feitos todos antecipadamente à sua cirurgia. Como eu falei para vocês, ele é um software, hoje é considerado um software de mais fácil utilização do mercado, porque ele é todo com ícone e autoexplicativo. Tá? Então, desde o início de criação de um paciente até a criação da guia, é por ícones, você para o mouse e cada ícone vai ser explicado no mouse ali, para você saber qual que é o passo seguinte. Então, o que é necessário para que eu faça a confecção das minhas guias cirúrgicas? A primeira coisa, então, é a obtenção das imagens. Então, eu tenho aqui o meu tomógrafo e tenho o meu scanner. Eu vou adquirir as imagens tanto no tomógrafo quanto no scanner. Vou importar essas imagens para dentro do meu DTX. Ele vai somar essas imagens, ele faz esse casamento automático, tá? A gente chama esse processo de Smart Fusion. Ele capta alguns pontos no DICOM da tomografia com alguns pontos do meu STL e soma sozinho. Mas isso não é perigoso? Não é, porque é controlado. Ele te dá a imagem final e fala, você está de acordo? Se você não estiver de acordo, ele fala, então marque pontos na tomografia que sejam iguais aos pontos do seu escaneamento para que você tenha um casamento melhor dessas imagens. Então você pode deixar tanto automático quanto manual esse processo de encaixe. Após esse processo, então, você faz o planejamento dos seus implantes, 1, 2, 10 implantes que sejam, é por arcada, tá? Por arcada. Então você vai trabalhar a arcada superior, faz uma guia. Trabalha a arcada inferior, faz outra guia. Ele não permite você fazer o planejamento, mesmo que você tenha lá uma tomografia de face, ele não vai permitir você fazer o planejamento superior e inferior no mesmo arquivo. Eu tenho que planejar o superior, faço a guia, abro o paciente de novo, faço o inferior, mando fazer a guia. Justamente para controlar o processo e não atrapalhar um em relação ao outro, né? Um marcado em relação à outra. Finalizando, peço para fazer a conversão do meu planejamento, ele vai transformar então nesse arquivo para a confecção da guia cirúrgica. Outra coisa também que eu posso fazer é que o DTX me permite converter esse arquivo para ser utilizado nesse aparelho que é o X-Guide. Vocês já ouviram falar de cirurgia navegável tridimensional? Esse equipamento ele funciona como a guia. Ao invés de imprimir a guia, eu tenho esse equipamento. Ele vai me guiar durante a cirurgia por dentro do osso do paciente. Então eu tenho uma sequência de calibração, lógico, né? Não é uma mágica que acontece fácil, mas eu tenho uma sequência de calibradores, que são posicionadores que eu coloco tanto no paciente quanto na minha peça de mão, que eu vou fazer a cirurgia, que ele sabe controlar aonde está a minha mão e aonde está o paciente. A partir daí ele casa a posição do paciente com a tomografia e à medida que eu vou perfurando o paciente, ele vai me dando em tempo real aonde a minha broca se encontra na tomografia do paciente. Tá? Tem muita gente que acha que ele emite radiação durante a cirurgia. Não. Tá? Essas luzes que vocês estão vendo aqui são chamadas de Blue Optics, são LEDs azuis que servem para iluminar os QR Codes dos posicionadores. Que vai ter um exemplo, vai ter um vídeo ali para mostrar para vocês. Ele ilumina esses QR Codes e essas duas câmeras aqui, ó, esses dois círculos pretos aqui, são as câmeras de captação. Elas vão captar em tempo real a posição desses QR Codes, transmitir para o meu computador do aparelho
e em tempo real eu consigo saber aonde está a posição do meu paciente, da minha peça de mão e da minha broca. Certo? Então eu consigo converter esse planejamento feito no DTX para o planejamento do X-Guide e ele vai me dar então a posição do meu implante, a posição da broca e aonde eu estou fazendo a perfuração em tempo real. Até aqui, dúvida? Não? Vamos lá então. Essa transmissão ela pode ser feita tanto via pendrive quanto via rede física, tá? Não é wireless, não consigo transmitir isso Wi-Fi. Eu tenho que ser por cabo para poder enviar diretamente para o equipamento. Como que funciona o X-Guide, né? Um aparelho fabricado pela XNav Technologies. Você vai fazer a calibração de todo o sistema, depois de medir a broca, eu vou conferir se o que eu estou tocando ali na boca do paciente é o que aparece na tela do meu computador. Então ele tocou na vestibular de um dente ali, ele está conferindo, ó, passando pelo osso. Quando ele aproxima desse X maior, que seria um dos planejamentos, a tela vai dar um zoom. Ele começa a perfurar e vejam que no meio da tela aqui, ó, está aparecendo a minha broca perfurando em tempo real. Aquele azulzinho que está ali no meio é o meu implante planejado. Então ele vai te dar a posição em ângulo e profundidade da sua broca, em tempo real. Tá? Sem você ter necessidade de ter o aparato físico da guia estática na boca. Essa é a diferença entre cirurgia 3D navegável, dinâmica, né? Muita gente chama também, e a cirurgia guiada estática. Tá? A principal diferença é essa, você não precisar da broca, da guia cirúrgica para fazer o controle cirúrgico do início ao fim, tendo previsibilidade e estabilidade da colocação do seu implante. Só uma curiosidade, existe um trabalho que fala que a cirurgia guiada estática com a guia, ela pode causar uma distorção de até 1,5 milímetros apical, até 1,5, pode chegar até a 6, dependendo do sistema de guiada que você utiliza. 6 de distorção entre o começo do seu implante, o final do meu implante. Entenderam? Então ele começa em 0 aqui, ele pode distorcer em até 6 apical. Normalmente é 1,5, tanto que o próprio software desenha 1,5 ao redor do seu implante, para saber se você começar aqui, ali, você pode atingir até ali, numa falha humana. Tá? Quando você segue, arrisca o que está planejado na tela do X-Guide, essa distorção ela pode cair para 0,2 milímetros entre o final e o inicial, sem guia e controle manual. Ah, Gustavo, mas eu fiz o implante e ele saiu 6 milímetros para lá também. O controle é seu. Se você seguir o que está na tela, perfurando, seguir o que está na tela, não tem a distorção. A distorção máxima é de 0,2 milímetros, tá? A distorção máxima do equipamento. A manual você é quem vai controlar, porque a cirurgia é de controle humano do início ao fim, tá? A propaganda que eles utilizam é que o X-Guide funciona como um GPS, né? Então você vai se guiar pela tela de computador como um GPS para saber a localização exata da sua broca. Alguma dúvida em relação à cirurgia guiada? Cirurgia estática, né? Guiada estática e cirurgia dinâmica? Certeza que vocês não querem perguntar nada sobre o equipamento? Bom, depois se vocês quiserem, então fica à vontade para tirar a dúvida no WhatsApp, numa rede social, fiquem tranquilos aí que eu posso tirar para vocês, tá bom? Saindo do DTX, a gente entra agora em DEXIS. Saindo de DTX, a gente entra em DEXIS, que é a nossa marca hoje que oferece todas as soluções em imagens para vocês. Essas soluções em imagens, eu tenho que contar uma história para vocês antes, para vocês entenderem quem é a DEXIS, né? Todo mundo estava acostumado com outro nome no mercado. Talvez todos vocês já ouviram falar da Cavo Imagens, que agora não existe mais a Cavo Imagem. Esse nome foi transformado em DEXIS, porque a Cavo, o nome Cavo foi vendida para uma outra empresa como parte cadeiras e instrumentos rotatórios, motores.
Uma outra empresa adquiriu. A parte de imagem ainda ficou sob nosso poder. Então hoje a gente não comercializa mais cadeira e motor, cavo. É uma outra empresa que comercializa. Só que o nome ficou para eles também. Por já ter um nome reconhecido fora do Brasil, né, a marca Dexis é um nome muito conhecido tanto nos Estados Unidos, né, na América do Norte, quanto na Europa, quanto na Ásia, África, nos outros países, eles preferiram manter essa nomenclatura Dexis para o resto do mundo. Tá? Então são várias empresas, gente, não é só Cavo Imagem. Eu vou mostrar para vocês, são várias empresas de imagem que se unificaram para se transformar em Dexis. E hoje ela possui um dos portfólios mais completos de imagem do mercado, tanto na parte de hardware, quanto na parte de software. Algumas coisas que vocês estão vendo aqui ainda são novidades a serem vindas para o país, né? Como o Nomad, que é o raio-x de mão, como o Dexis, que é o Titanium, que é o nosso periapical com fio. Então alguns deles ainda estão para vir para o país, tá? Mas não tem a ver com esse de mão, não tem? Tá para chegar ainda não tem. No Brasil não. Lá fora ele já tem, mas ele tá para chegar no país para nós. Ainda é uma próxima novidade. Hoje a gente vai soltar uma novidade no mercado que é o nosso alinhador, que é o da Ormico. Hoje a gente solta o Spark, tá? Que é o alinhador que bate de frente com a outra marca concorrente que vocês já estão acostumadas, tá? No mercado. Tá? A gente tem um alinhador que bate realmente de frente, de início a fim de tratamento. O nosso não perde em nada para o nosso principal concorrente lá fora, e a gente traz hoje essa novidade da Ormico, que é um alinhador que chama Spark, tá? Mas só para eu poder voltar aqui e explicar para vocês quem que é a Dexis. Todo mundo que já trabalhou ou trabalha com radiologia conhece essas marcas aqui que eu vou citar. Instrumentário. Uma das principais... Gente, são mais de 150 anos de tecnologia envolvidos aqui, tá? Só para vocês terem noção. São mais de... são praticamente 5 empresas que se uniram no começo e formaram essa marca. Então nós temos a Instrumentário, que é uma das empresas mais antigas a fabricar aparelhos de raio-x, seja periapical, seja o panorâmico, tomógrafo e tudo mais. A gente tem a Gendex, também que era uma concorrente direta da Instrumentário. A Cavo Imagem, que agrupou a Gendex, a Instrumentário e a Soredex e formou uma BU única, né? Uma unidade de negócio única. E a gente entrou também com o Arquette. Acho que todos vocês já ouviram falar do tomógrafo Arquette, né? Que foi, durante muitos e muitos anos no Brasil, o principal tomógrafo cone beam da odontologia no nosso mercado. Então essas marcas se unificaram, tá? E chegou para nós também a aquisição da Carestream iOS. Nós adquirimos, a Invista adquiriu a empresa de scanners da Carestream. A parte de tomógrafo e raio-x continua para eles. Do mesmo jeito que nós separamos cadeiras e motores da Cavo de imagem, eles separaram raio-x e tomógrafos dos scanners. A gente adquiriu os scanners, tá? E esses scanners passam a se chamar Dexis. Eles antigamente chamavam CS e o número. Agora eles passam a chamar Dexis, IS e o número. Tá? Mas não confundam, somente a parte de scanners que foi adquirida pelo grupo Invista e transformado em Dexis. Além disso, essas outras duas empresas, a Exnav Technologies e a DTX Studio, que é uma suíte de aplicativos também, ajudam na composição da marca Dexis. E hoje eu trago para vocês esses dois modelos que nós comercializamos aqui no país, que é o Dexis IS3600 e o Dexis IS3700. Tá? Eu trouxe até o 3700 para a gente fazer uma demonstração aqui, após a aula teórica, para vocês verem o funcionamento tanto do scanner quanto do software. A diferença básica entre os dois é que o 3600 ele é tido como o nosso scanner de entrada de mercado, tá? É um scanner um pouco mais barato do que o 3700, porque talvez ele tenha um pouco menos de função também. Tá? Apesar de ser menor, né, mais compacto, ele é um pouco mais pesado do que o 3700, e eu vou explicar o porquê também, mas ele é tido como o nosso scanner de entrada do mercado. Em qualidade final de escaneamento, ele não perde em nada.
Tá? Só que o 3700 tem algumas cartas na manga que o 3600 não tem, como por exemplo escala de cores, uma velocidade um pouco mais rápida de escaneamento, então tem o peso, né? Então tem algumas coisas que diferenciam o 3700 do 3600. O professor falou que quer comprar o raio-x. Deixa eu compartilhar contigo aqui. Esse Dex, eu estou usando ele lá em São Paulo. Eu não sei a origem de compra, mas é Dex. O Nomad, É. você trouxe de fora. Não, É, a quem fez a professora- produtora Tatiana Costa Ribeiro. Ah, certeza, ela trouxe de fora. E a experiência que a gente tem com isso aí é impressionante. Fantástico, não é? Levinho. Eu começo a trabalhar, ele tem, assim, eu começo a trabalhar, posiciono a broca, vou começando a descer a broca. Ela mesma trabalha com isso aí, então ela vem atrás de mim e vai, no que ela bate, o tempo que eu tenho de levantar o olho para ver na tela, Já saiu a imagem? já está a imagem e já está a distância. Ele já faz automático. O software tem uma inteligência artificial diagnóstica. Ele tem uma inteligência artificial, porque como ele sabe o tamanho da plaquinha, como o software sabe o tamanho da placa, na hora que você emite a radiação, ele vai controlar a medida direto na plaquinha. E ele já vai te dar o diagnóstico em tela. É bem interessante o sistema. Ah, feedback é legal, né? Não, e assim, é até bom porque a gente tem captado essas informações para passar para a nossa central de produtos, justamente para falar, ó, já tem cliente que está utilizando, que trouxe de fora, que falou que realmente funciona, que é bom, então é até bom para a gente poder passar isso para os nossos superiores. Eu não sei como é que ela, qual foi a via. Ah, com certeza ela trouxe de fora, porque ainda não está liberado a venda dele no país. Mas ela deve ter trazido de fora, com certeza. Bom, então esse é considerado o nosso... Mais alguma colocação, professor? Eu te agradeço enormemente esse feedback. O 3600, então, ele vai se diferenciar mais pelo tamanho, peso e algumas qualidades a menos que ele vai ter em relação ao 3700, mas não interferência na imagem final, tá? A qualidade de imagem final dele é tão boa quanto a do 3700. Ele só não vai ter algumas características melhores que o 3700 vai poder passar para vocês, tá? Principalmente a questão da escala de cores, tá? Que o 3700 você consegue fazer a captura da arcada e ele te emite um relatório de escala de cores por terços dentários. Então ele faz o terço cervical, o terço médio e o terço incisal para você das escalas. Ele consegue fazer esse relatório, tá? O 3700 eu deixei ele num capítulo à parte, por quê? Esse scanner ele tem algumas características interessantes porque ele é todo diferente do que vocês estão acostumados a ver no mercado. De características de tamanho, conformidade anatômica dele. E isso é o que traz um benefício muito enorme para nós, porque é com muito orgulho que a Adexis apresenta um scanner que foi desenhado pelo estúdio de design da Porsche. Tá? Então, a Porsche hoje é o estúdio mais premiado no mundo de design, é o Porsche. Eu não sei se vocês sabem. A FA Porsche, ela tem um estúdio lá na Alemanha, que ela ganha esse prêmio Red Dot da Alemanha, que é um prêmio internacional, apesar de ser uma empresa alemã que faz, ela ganha praticamente todo ano. E ela não faz só Porsche, ela faz sofá, máquina de lavar roupa, ela desenha tudo que vocês imaginarem. E a gente tem a grata satisfação de falar que o nosso scanner foi desenhado pelo estúdio FA Porsche e ganhou aí os prêmios de design justamente porque ele foi desenhado para a sua melhor compreensão e utilização focado no cliente. Então, não é simplesmente, vamos desenhar um scanner diferentão aqui, vamos fazer ele mais bonito ali, que não. Faz um molde de uma mão, pega esse molde, desenha um melhor jeito de segurar em todas as posições possíveis. Então, ele foi desenhado para que você possa ter a melhor experiência de escaneamento possível, tá? Os dois scanners vão contar com 3 tipos de pontas diferentes. Inclusas no kit quando vocês compram, são 2. Tá? É a ponteira normal, eles chamam de normal, ou a frontal, que seria
essa aqui e a ponteira lateral. Então, depois que você adquire uma certa destreza de escaneamento, eu não preciso de ficar mudando a posição para virar a minha ponta. Eu posso simplesmente tirar uma ponta, colocar a outra e continuar com a mesma destreza, porque ele possui essas duas pontas de captação diferente. E além dessas, a gente vende a parte, né, na empresa, essa ponta que é chamada de small tip, né, a ponta pequena ou ponta pediátrica. Essa pontinha aqui, ó, que ela é à parte, tá? Ela é uma ponteira opcional, ela é para áreas de difíceis acessos. Deus para ver direito. Ah, desculpa, perdão. Essa pontinha aqui, ó, essa menorzinha aqui, ó, ela é justamente para áreas de difícil acesso, tá? Áreas de difícil acesso e pacientes com limitação de abertura de boca, às vezes. Para chegar lá no segundo molar, numa distal, eu tenho uma dificuldade com as pontas maiores, com essa ponteira pequena eu consigo acessar. Lógico que ao colocar uma ponteira menor, eu vou ter uma menor área de captação, então eu tenho que passar o scanner mais vezes ali para conseguir captar aquela região, tá? Essas ponteiras hoje podem ser trabalhadas com o scanner conectado, eu não preciso desligar o scanner, trocar a ponteira, então o scanner está lá, eu tiro, coloco a outra e volto a escanear. O que a gente pede é que entre a colocação de uma e outra ponteira, ou até mesmo ligar o scanner, é que você espere no mínimo 3 minutos para que possa aquecer o espelho. Eu vou explicar ali no próximo slide. Tá? Então, incluso no kit, quando você adquire o nosso scanner, vem a ponteira frontal ou a padrão e a lateral. Tá? Fora do kit, você pode adquirir as ponteiras pequenas. E toda vez que você vai adquirir um kit de ponteiras, vem com 5 ponteiras. Tá? 5 normal, 5 lateral ou 5 pequenas, certo? A gente conta com uma tecnologia diferente de outros scanners, né? Muitos scanners aí vocês vão ver que eles têm um cooler que joga o ar quente para o espelho para ele não embaçar. Só que ao jogar o ar quente ele está jogando tudo que está ali, né? Passando no ambiente também. A nossa tecnologia ela é selada, ela é diferente. A gente aquece o espelho. Então existe uma placa de alumínio que é controlada com um termostato interno do equipamento, onde esse espelho lá no final ele é aquecido. E ao aquecer o espelho evita o embaçamento. Então eu não preciso de ficar tirando o scanner toda hora para desembaçar o espelho. Eu posso fazer o meu escaneamento contínuo sem problemas nenhum. Lógico que vai ter alguns casos que vai embaçar um pouquinho, mas ao recolher um pouquinho o espelho já está quente, ele já desembaça, você pode voltar a escanear. Tá? Então todas as nossas ponteiras já contêm aqui essa peça que ao tocar aqui no scanner faz o aquecimento, transmite até a ponta onde se encontra o espelho, ele é aquecido e você tem aí uma maior facilidade de não embaçar o seu espelho, né? Do controle anti-embaçante. Os nossos 2 scanners contam com esse botãozinho chamado de Mode, né? Que é o modo. É um botão que não necessita de eu ter que ficar com o mouse para ir ali, agora é maxila, clica, agora é mandíbula, clica. Não. Nesse botão Mode eu consigo controlar maxila, mandíbula e oclusão. Com ele na minha mão eu clico, ele já vai para o próximo modo. Tá? Outra coisa legal também é que além desse botãozinho, o nosso software de captação, o DEXIS ES ScanFlow, ele já conta com a tecnologia de touch embutida. Então, se você comprar um computador que tem a tela touch, ele já está habilitado a ser utilizado pelo próprio software. Você não teria necessidade nem de ter um mouse ali para utilizar a tela touch para utilizar os acessos do software, tá? Mas tirando isso, você pelo botãozinho também, você consegue controlar o passe de escaneamento, né? Tanto para maxila, mandíbula, quanto para a oclusão do paciente. Eu vou só terminar essa parte aqui, depois a gente volta, eu dou um intervalinho rapidinho para a gente tomar uma aguinha, um cafezinho de novo e a gente volta, tá? Só falar das especificações técnicas. O que realmente diferencia, como eu falei para vocês, o 3600 do 3700 seria o peso, porque a área de captação, profundidade de campo de captura é a mesma para os dois,
A tecnologia de captação de imagem é a mesma e o peso vai ser um pouco diferente. Ó. Eu tenho praticamente 10 gramas de diferença entre os meus scanners. Tá? A escala de cor, então eu tenho aqui o meu 3700 fazendo a captura para a escala de cor, o 3600 não faz. E o resto tudo igual. Aquecimento interno da ponteira, né? Tecnologia anti-embaçante. A ponteira, ela, apesar de ser do mesmo tamanho, tanto para o 3600 quanto para o 3700, ela tem uma anatomia diferente. Então não adianta comprar a ponteira do 3600 para o 3700. Porque a anatomia de encaixe dela é diferente entre um scanner e outro, tá? Mas elas também possuem ciclo autoclavável de até 60 vezes ou a utilização de saneantes, né, para desinfecção e limpeza externa, né? No caso aqui a gente indica a linha Matrix, né, que são os Cave Wipes. Depois quem quiser saber um pouquinho sobre Matrix, a gente pode conversar nos bastidores sobre ele, tá bom? Fora isso, a velocidade também. Então enquanto o 3600 ele capta em 8 frames por segundo, o 3700 vai captar em 10 frames por segundo. Aí alguns de vocês vão falar: ah, mas eu já ouvi falar que tem scanner aí que capta em 75 frames por segundo, então ele é muito mais rápido. Aí é um capítulo à parte que eu vou mostrar para vocês o porquê que o DEXIS capta em 10 frames por segundo e ainda é mais rápido do que o concorrente. Tá? E a única diferença no final, então, seria ali que o 3600 não tem a escala de cor e não foi desenhado, né, o estúdio FA Porsche, só o 3700. Vamos falar um pouquinho da tecnologia, né, o que diferencia agora os nossos scanners dos scanners da concorrência. Hoje no mercado existem vários tipos de captação de imagem. Tá? Captação de 3D em movimento, captação por triangulação. Cada scanner tem um tipo de captação, né, justamente por ser, cada um vai ter que ser patenteado, padronizado, para evitar de ter processos iguais entre scanners diferentes. E o nosso scanner ele conta com essa tecnologia aí que cabe na ponta do dedo, né? Esse aparelhinho que está aí na ponta do dedo é chamado de CMOS, né? CMOS. Esse CMOS ele é uma tecnologia acima da tecnologia de captação CCD, que é o que a gente está acostumado. Vocês sabem o que é um CCD? Sabe a câmera de celular de vocês? Atrás da câmera do celular de vocês tem esse dispositivo, esse CCD. Ele é o responsável por absorver a luz, transformar ela em imagem e mandar para a tela do seu telefone. Aqui é a mesma coisa, só que é responsável por receber a luz, converter essa luz em imagem e mandar para a tela do computador. Só que qual que é a diferença dessa peça para o CCD? Hoje ele é um aparelho, hoje não, né? Há algum tempo já o CMOS é um aparelho que exige menos consumo de energia. Por ser um aparelho que exige menos consumo de energia do que o CCD, ele não esquenta tanto. Então a vida útil, o tempo de utilização dele já seria maior do que o convencional pelo CCD. Utiliza menos componentes, né, de eletrônicos, né, de elementos eletrônicos, o que torna também ele menor e mais compacto. Então eu consigo fazer ele captar áreas maiores, mas com um material um pouco mais compacto. E ele também consegue fazer como se fosse uma limpeza melhor da imagem, né? Porque ele capta menos ruído do que o CCD. Tá? O que diferencia realmente essa tecnologia de CMOS para CCD? No CCD, vamos falar do que está aqui, ó, desse que está do lado de cá. No CCD, quando ele capta a imagem, tá, essa luz ela é convertida em números ou energia, e ela vai pulando entre os pixels aqui, ó. Cada quadradinho desse seria um pixel de aquisição da imagem. Todo mundo sabe o que é um pixel? Pixel é a menor medida de imagem eletrônica. Tá? Então essa luz ela vai pulando, por exemplo, eu vou falar luz para ficar mais fácil de entender. Ela vai pulando de um quadradinho para o outro até chegar nessa linha preta aqui embaixo, aonde existe um amplificador e um conversor. Depois que ela chega ali, ela amplifica o sinal e converte o sinal para ser mandado para o seu computador. E isso vai pulando de casinha em casinha. Tá? Esse processo todo que ocorre aqui,
ele ocorre em um desses aqui, ó. Então, na hora que ocorre aqui, ele diretamente já cai para o conversor final, para o computador. Então, a imagem ela é convertida mais rápida e melhor do que no CCD. Por isso que o nosso scanner não precisa de 75 frames por segundo para fazer uma aquisição rápida. Com 10 frames por segundo, por exemplo, eu consigo fazer em menos de 1 minuto, tá? Lógico que é curva de aprendizado, a gente tem que fazer todo um trabalho de aprendizado de escaneamento, existem técnicas, mas eu consigo fazer em menos de 1 minuto a aquisição de uma arcada. Tá? De 4 a 5 minutos eu faço uma boca completa, superior, inferior e oclusão. Sabendo utilizar a técnica corretamente, eu consigo. Tá? Só que outra dica que eu dou para vocês, independente de qual scanner seja mais rápido, o meu é mais rápido que o seu, independente disso, escaneamento não é corrida. Um bom escaneamento é igual a uma boa moldagem. Quanto tempo vocês levaram para aprender a fazer uma boa moldagem? Aquela que você olha e tem orgulho, né? O meu professor de prótese, ele olhava as minhas vezes e não gostava tanto, não. Eu levei tempo para aprender a fazer uma boa moldagem. E na hora que eu consegui fazer uma boa moldagem, eu comecei a escanear. Então, normalmente, quem molda muito bem sabe os detalhes que ele precisa. Ele vai escanear muito bem. A curva é a mesma. Tá? Não precisa de pressa para escaneamento. Eu preciso de qualidade no escaneamento. Que leve 5 minutos uma arcada, mas que ela esteja com boa qualidade de aquisição. Certo? Então essa seria a diferença básica entre tecnologias de captações de CCD para a nossa tecnologia de captação de CMOS 3D. Tá? Isso é uma comparação, tá? Eu não utilizei um paciente real, eu utilizei o Johnny para fazer a aquisição. Então, com ele eu fiz a aquisição em um scanner nosso, que seria o Dexis, e utilizei um outro scanner da concorrência. Hoje, a gente sabe que fazendo uma análise de malhas, né? Todo mundo sabe o que é a malha. STL é uma malha, porque é uma triangulação de pontos que o scanner capta, vai ligando um ponto no olho e vai formando uma malha. Essa malha é o que vai formar o nosso 3D, a imagem 3D final. Então vocês vão escutar isso muito. Mas a malha do meu scanner, a malha do outro scanner, então malha seria o mesh, né, que eles utilizam essa linguagem lá fora. É o controle que a gente faz para saber qual que é a qualidade melhor entre um scanner e outro. Então hoje a gente sabe que a nossa malha do scanner, ela tem uma diferença entre pontos de aquisição menores. E lá na radiologia, vocês lembram que a gente aprendeu que quanto menor o brometo de prata, melhor a qualidade final do raio-x? Vocês lembram que a nossa película ela tinha brometo de prata. Quanto menor o brometo, mais qualidade tinha o nosso raio-x final. Aqui é a mesma coisa. Quanto menor a distância entre os pontos adquiridos, maior a qualidade, porque a minha imagem vai ficar mais arredondada, mais perfeita, mais próxima do real. E quando a gente faz uma comparação entre um scanner que capta a realidade tridimensional e um scanner que virtualiza, porque tem scanner que ele vai captar e vai tipo virtualizar aquela imagem para você. O nosso ele vai realmente fazer uma captação real, tá? Cores, textura, profundidade, ele vai fazer essa captação com uma melhor qualidade, tá? E isso que eu coloquei ali, gente, de melhor malha, não sou eu quem estou falando, existe trabalho. Existe um trabalho científico que a gente pode depois até mostrar para vocês, tá? E foi testado e aprovado o nosso software, que é esse Dexis IS Scanflow, o nome do nosso software, com os principais softwares do mercado. Aqui não tem, tirando, acho que um software aqui que não aceita nenhum outro escaneamento, né, que seria de alinhadores, o resto, todos os outros foram testados no mundo, os principais. Tá? Desde softwares para sistemas restaurativos e de implantes, né, cirurgia guiada, passando por softwares de alinhadores, né, até chegar em softwares também de cirurgia de adaptação para ronco e apneia. Então todos esses softwares foram testados e aprovados com a nossa qualidade de imagem.
E outra coisa que eu sempre gosto de comentar é o seguinte, o que é mais importante quando eu vou adquirir qualquer aparelho, tá? Não vou falar de scanner. Eletrônico, qualquer aparelho eletrônico. Qual que é a primeira coisa quando vocês vão adquirir um aparelho? O que vocês pensam? Fala mais alto, por favor. Manutenção. Suporte. E quando não tem o suporte no país? Como a gente faz? Esse equipamento ele tem que ser mandado para a central vai mandar ele para fora, para ele ser analisado ou arrumado, para depois ele voltar para o país, para depois eu vou enviar para você. Tá? E nós temos também a grata satisfação de contar com a terceira oficina no mundo de suporte DEXIS. São 3 no mundo e a nossa é a terceira no Brasil. Então a propaganda que eles lançam é essa. Scanner parado, nunca mais. Deu algum problema com o teu scanner, enviou para nós, num prazo mínimo a gente vai conseguir aí fazer o diagnóstico do problema e enviar de volta para vocês, tá? Estando na garantia ou não, a gente hoje conta com essa oficina no Brasil e isso eu acho muito, muito importante, né? Você ter a confiança a mesma confiança de comprar um carro e saber que ali você pode chegar com aquele carro e mandar arrumar. Você não vai ter que esperar uma peça vir de fora porque no Brasil existe aquela peça. Eu faço isso também, essa comparação com computadores, com scanners, com qualquer peça eletrônica, certo? Então hoje a gente conta com uma equipe altamente treinada e preparada para que vocês possam ter aí o melhor funcionamento do seu scanner e se necessitar de um reparo, alguma coisa, a gente conseguir entregar num tempo hábil para vocês, ok? Tirando isso, falando de técnica de escaneamento, vocês vão ler muita coisa na literatura hoje sobre tal scanner você tem que fazer o vai e vem, tal scanner você tem que fazer aqui, tal scanner ali. Então assim, o que cada empresa preconiza para diferenciar um escaneamento do outro é importante. Porém, existe um trabalho que fala, dependendo do tipo de técnica que você utiliza, você distorce o escaneamento, principalmente no arco oclusal. Você pode ampliar ou reduzir o arco oclusal. Tá? O que é preconizado pela DEXIS? Que você faça primeiro o trilho oclusal, então que você tenha um escaneamento primeiro desse trilho oclusal do paciente, para você evitar essa distorção, né, essa amplitude oclusal. E depois que você reconheceu isso aqui, aí você vem reconhecendo vestibular e palatina. Não importa vestibular primeiro ou palatina primeiro, mas você faça um, depois o outro. Terminou de fazer esse reconhecimento, trilha oclusal, vestibular e palatina, a gente vem preenchendo aquelas falhas, né? Fazendo uma brincadeira, fazendo um cata ali naqueles buracos, nas imperfeições que ficaram pelo escaneamento ali, né? O próprio software te mostra algumas áreas onde você tem que passar o scanner novamente ou melhorar o escaneamento para a malha poder ficar mais entrelaçada. Tá? Então isso aí seria uma técnica inicial. É um scanner que possui uma facilidade imensa na técnica oclusal e a gente conta com a técnica de 3 ou 4 pontos, tá? Preconizado no mínimo 3 pontos para oclusão, porque o que acontece? Alguns scanners você pega um lado, ele encaixa. Só que ao encaixar, dependendo da força de mordida que o paciente pode usar, eu posso abrir o outro lado da oclusão. E na hora que você vê assim, ele está perfeito, mas na hora que eu vejo no software, ele abriu um pouquinho. Então por isso que é importante a gente escanear sempre 2 lados e a anterior, porque ele pode encaixar aqui e fazer uma leve abertura frontal também. Então quando você faz laterais, né, molares e pelo menos os incisivos, você causa um tripoidismo de encaixe do seu modelo virtual e ele vai ter um encaixe mais parecido com o real. Por que a gente não fala que é o real? Porque tudo é virtualizado, mas que é o encaixe o mais próximo do real possível, inclusive uma análise de oclusão também, o software vai te permitir. Tá? Pode ser feito com 3 ou 4 pontos, se for 4 pontos a gente faz molares, né? Quando tem os dentes a gente vai fazer molares, canino de um lado, canino de outro e molar do outro lado, e ele vai conseguir encaixar melhor ainda esse ajuste oclusal. E outra coisa também que ele permite é que eu posso colocar até 5 tipos de oclusão no mesmo paciente.
Então eu vou fazer a oclusão verdadeira, né, a real dele. Né, vamos colocar, vou fazer um MH. E ele tem mais 4 slots no software que eu posso selecionar e falar assim, eu quero fazer uma protrusão. Ele faz uma protrusão, eu escaneio ele em protrusão. Eu quero fazer com 1 GB, para às vezes fazer um aumento ali de DVO, né, um aumento da linha de oclusão dele. Eu posso colocar o GB e escanear ele com GB. Isso no mesmo paciente, eu não preciso de fechar o paciente, abrir um novo paciente para fazer uma nova oclusão. Quem tem outros scanners, quem já viu, às vezes você tem que fechar o paciente, criar um novo paciente para poder fazer isso. Esse aqui você não precisa. Você teria o mesmo paciente com 5 tipos de oclusões diferentes no mesmo arquivo. E na hora de exportar, ele exporta separadinho, bonitinho para você. Oclusão 1, 2, você até nomeia a oclusão. Relação cêntrica, MH, protrusão, você até nomeia isso lá antes de exportar, certo? O software é um software bem simples, né? A Dexis ela não quis na época brigar com eu vou colocar muito aplicativo e tal, por quê? Não, eu prefiro que o meu cliente tenha uma excelência na captura das imagens primeiro, para depois eu começar a acostumar ele com aplicativos. Então o nosso software é um software de excelência de captura de imagem. Então ele não tem aplicativos? Ele tem 2 hoje. Ele tem um aplicativo que faz o modelinho, que gera aquele modelo virtual para impressão, e tem um de simulação ortodôntica. Hoje é o que ele tem. Mas ele tem conexão para Exocad, ele tem conexão para outros softwares que você pode adquirir o software da sua preferência para que possa trabalhar desenhos protéticos, cirurgias guiadas, você pode escolher o caminho que te for melhor, tá? Então é considerado um software simples e descomplicado, todo descrito com ícones também. Parou o mouse ali em cima, ele vai explicar o que é cada ícone, tá? Então bem fácil de se trabalhar. Barra de títulos, a fase de aquisição, então ele vai te mostrando passo a passo, você está na fase de digitalização, depois eu vou verificar essa digitalização, então ele ainda tem uma inteligência artificial que ele verifica a sua malha e te fala onde tem um erro, para você voltar para digitalizar de novo, ou se está tudo correto, passar para adiante até a exportação. E além disso, ele possui comunicação por um acesso que chama IS Connect. O que é o Connect? É um site criado pela Dexis que você faz a conexão ou com parceiros, com amigos, né? Eu quero te mandar isso aqui de um paciente, dá uma olhada para mim, por favor. Ou com laboratório. A gente sabe que se a gente exporta um arquivo daqui, STL, eu jogo ele nas nuvens, ele já perdeu um pouco de qualidade. O meu laboratório abaixa ele, faz o download dele, ele já perdeu mais qualidade. Agora, e se o laboratório pegar o arquivo cru, original, e baixar ele direto? Opa, ele não perdeu qualidade. Então, o que é o IS Connect? Ele vai conectar, é uma base de nuvens que vai conectar o seu arquivo cru, o arquivo de captação original do paciente, para que ele possa, lá no laboratório, fazer o download ou em STL ou em PLY. Que seriam as 2 linguagens de malhas hoje disponível para download do nosso software. Entendidos? Entenderam essa parte de conexão com o laboratório também? Aqui é só para demonstrar para vocês a velocidade, né? Foi feito num computador com os mínimos requisitos. Mínimos, tá? A placa de vídeo era de 4 GB e a velocidade dele de captação original, tá, gente? Não acelerei e nem diminuí o vídeo. Aí vocês estão vendo o que ele faz em tempo real, tá? Nas características mínimas. Computador com, acho que, 8 GB de memória, uma placa de vídeo de 4 GB só, tá? Que a gente fala só hoje porque para utilização hoje em odontologia digital, a gente sabe que uma placa tem que ser no mínimo de 6 GB, tá? Para aguentar esses softwares mais modernos. Então vocês estão vendo aí que ele não trava, ele não dá aquelas... Lógico, aqui uma hora ou outra por movimento ele pode dar uma travada, mas ele reconhece rapidamente a posição que você se encontra e depois disso ele ainda te dá uma imagem final te mostrando ali aonde você precisa regularizar o seu escaneamento. Aonde está amarelinho ali é que a malha ainda está pobre de escaneamento. Tem a malha, mas ela está pobre de escaneamento. E aonde tem um contorno verde
é que ele ainda não conseguiu unificar a malha, que ele ainda não conseguiu lacrar ou fechar aquela malha final. Tá? Então, é um software bem fácil de utilizar, todo autoexplicativo, tá? Mandíbula, maxila, oclusão. Além disso, ele te permite fazer hoje preparos protéticos, todo passo a passo para preparo, antes e depois, preparo para implante, cirurgias, e agora também com a novidade dos desdentados. Você vai fazer a captação desdentado total, maxila, mandíbula, prótese fora da boca, prótese dentro da boca, e ele unifica todas essas malhas. Ele entrega para o laboratório a prótese em posição na boca, que o laboratório consegue desencaixar essa prótese e fazer para um modelo 3D só da prótese para vocês. Esse vídeo é só tecido mole? Como é que ele capta ali? Ele tem uma boa leitura para tecido mole. Ele tem uma boa leitura. Eu teria que pegar um paciente para te demonstrar, mas ele consegue fazer é lógico que a técnica de captura é diferente. Tá? Eu não vou fazer mais o trilho oclusal, eu tenho que partir de, por exemplo, superior rugosidade palatina, e eu vou fazendo os extremos. E vou caminhando e fazendo os extremos. Então a técnica para desdentada ela é diferente, mas a captura é boa. Tá? Inferior, qualquer scanner, nós vamos entrar numa discussão severa. Qualquer scanner é difícil, não é impossível. Agora existem, eu não quero falar o nome que está na minha cabeça, mas existem diferenças de técnicas que a gente pode utilizar para conseguir escanear. Tem muita gente utilizando caneta dérmica. Você faz um X com caneta dérmica, uma bolinha, um traço, e você vai passando o scanner. Tá? Só que a caneta dérmica ela ainda produz uma pequena altura, porque ela não mancha a derme. Ela produz uma camada sobre a derme. E aquilo, querendo ou não, meio milímetro é um desencaixe protético. O que eu recomendo, o que todo mundo vai te recomendar, tenha sempre um bom material de moldagem guardadinho. Guardou, moldou, aí você pode escanear um molde. O molde é mais fácil. Gesso, não recomendo o branco para escaneamento. Pega um pedra, um colorido, hoje tem verde, laranja, hoje tem de várias cores. E o que você pode usar é uma caneta hidrocor no gesso. Tá difícil de escanear mesmo no gesso? Pega uma caneta hidrocor, pinta de várias cores ali diferentes, porque ele tem diferenciação de cores. Esse scanner. Aí ele copia. Tá? O laboratório, na hora que eu for transformar para STL, vai ser em cor mesmo, então não tem problema. Escanear a moldagem também? Sim, ele tem para impressão, para modelos de impressão. Você escaneia, ele vem em caixa, inclusive, escaneamento na boca também. Então, para preparo, preparo subgengival, você consegue escanear aquela... Mas para aí dentro? Não tentei para aí dentro. Tá aí uma boa... É o que eu mais faço. Para o inferior, se eu não consigo escanear... Mas aí você escaneia a moldagem. Não o modelo, você escaneia a moldagem. Moldagem, no traim. Sim. Uso o traim para moldar. É uma boa. Eu não tentei, mas com certeza deve dar certo sim. Ainda mais que a moldagem é colorida, você joga uma cor diferente sobre a outra ali, aí facilita a captação. Deve dar certo sim, tá? Agora que ele tem uma facilidade maior do que outros scanners para captura de desdentado, dos que eu já vi, ele tem. Tá? Principalmente quando vai com escambares. Que nós vamos falar o que é escambare também logo em seguida. E o final seria isso, ó, o transporte desses arquivos STL para que você possa gerar modelos tridimensionais, modelos impressos. Eu quero trabalhar com paciente virtual. Você trabalha com o paciente na tela do seu computador. Eu sou da velha guarda, eu ainda gosto de trabalhar no manual. Eu posso imprimir e fazer todo o meu trabalho protético, por exemplo, ali no meu modelo. Tá? Se for para o lado da implantodontia, eu vou precisar de utilizar essa pecinha que está aqui, ó, colocada sobre a cabeça do implante. Todo mundo já teve contato com esse tipo de peça, que é um escambare? Todo mundo sabe o que é um escambare ou não? Esse corpinho é o que vai imitar a posição do meu implante para fora da boca. Tá? Então o escambare hoje ele é utilizado para me identificar primeiro qual que é o implante, qual que é a plataforma que eu estou utilizando abaixo da minha linha de escaneamento, porque o scanner ele serve para tecidos externos, não para tecido interno. Tecido interno eu vou ver com a tomografia. E ele precisa ou do próprio implante em posição ou desse análogo
né, que é essa outra pecinha que está aqui embaixo, que vai simular a posição do meu implante intraóssea. Eu consigo fazer isso antes da cirurgia, imitar a posição do implante antes da cirurgia? Consegue se você tiver um software que linka o seu planejamento virtual com a confecção de um modelo. Aí ele vai colocar o análogo lá para você, você consegue imprimir igual esse modelo que passou aí. Vocês viram que ele tem uma réplicazinha embaixo? Aquilo não foi feita a cirurgia ainda. Então já foi feita uma réplica do implante na posição que eu quero, porque na hora que o paciente sentar na minha cadeira, eu já vou ter toda a parte protética dele pronta, deu carga imediata, eu já consigo fazer a instalação dos implantes. Gustavo, eu gosto de trabalhar com a sequência pós-cirúrgica. Então eu faço a cirurgia, depois eu vou colocar o escambare, escanear para fazer a parte protética, sem problema nenhum. Pode fazer, pode mandar o paciente embora depois de escaneado com o escambare. Eu vou pegar esse análogo, vou colocar na posição que seria o meu implante, porque o escambare já simula automaticamente a posição ali no modelo. E eu trabalho ou manualmente ou digitalmente o desenho protético desse paciente. Então ele pode ser utilizado tanto fora da boca, em modelos, né? O escambare com um análogo em um modelo, né? Aqui só para vocês verem a colocação de um análogo em um modelinho impresso, ou ele pode ser utilizado diretamente em boca sobre o implante. Aí eu tenho que falar também dessa empresa que fabrica os escambares para Nobel, tá? Por que a gente indica os escambares da Elos, né? A Nobel vende, inclusive, esses escambares Elos. Porque é a única empresa no mundo que conta com os parafusos originais Nobel. Então a gente fornece os nossos parafusos para que a Elos possa vender o escambare para Nobel. Então o encaixe vai ser perfeito, a gente tem uma condição real do que vai acontecer, e além disso, né, essa parceria é uma parceria global e chega no Brasil, chegou acho que ano retrasado, se não me engano, final do ano retrasado, foi lançada no CIOSP de 2021, ou foi 21, né, Dé? 21, e a gente agora entrega para vocês o porquê do diferencial de utilizar um escambare original Nobel, né? Mesmo sendo marca Elos, ele é original Nobel. Primeiro que tem a base de titânio, então ela não distorce no encaixe com o implante, ela não vai distorcer, e a base de titânio dele copia a base de titânio dos nossos pilares protéticos. Além da base de titânio, ele tem um corpo de titânio que vai segurar o parafuso dentro do escambare. Então esse parafuso não sai de dentro do escambare. E esse é o nosso parafuso, esse que está aí dentro é um parafuso Nobel, tá? E ele só tem esse corpo de escaneamento em pique, que é o material, é o mesmo material que tem em canos de PVC de alta temperatura, aqueles canos que vão na construção de casa e tal, é o mesmo material, que ele aguenta altas temperaturas. E com isso ele tem uma maior durabilidade e maior utilização, porque o que acontece com os outros que não possuem essa base de titânio? Com o tempo, o encaixe dele não vai ficando tão preciso. E a gente sabe que meio milionésimo para um lado e para o outro vai promover um desencaixe protético. E como ele tem a base de titânio igual a do nosso componente, ele vai permitir um perfeito encaixe, um perfeito desenho sobre ele. Lógico que existem os materiais a serem comprados para que você possa utilizar com melhor precisão, mas utilizando já o escambare sobre os nossos implantes, você vai ter uma maior previsibilidade protética nos seus desenhos, tanto digitais quanto impressos, para que você possa trabalhar manualmente. Escaneia o escambare em boca, modelo final, exporto esse modelo, vou jogar para dentro de um software de desenho da sua preferência, tá? Desde softwares conhecidos mundialmente, como softwares pequenos, que a gente sabe que existem alguns também gratuitos aí no mercado, que você pode baixar e começar a utilizar, mas você teria que baixar a biblioteca digital desse escambare também para poder trabalhar. Então os mais conhecidos até já têm essa biblioteca embutida no próprio software. Jogou lá para dentro do software, eu vou iniciar, esse é um software
que também está para chegar, que é o DTX Lab, tá? Essa parte dele é igual a do Exocad, mas a parte de consulta dele é um pouquinho diferente. Mas joguei lá para dentro do meu software, vou começar a marcação da parte de perfil gengival, para ele limitar a minha coroa. Ele já puxa uma biblioteca dentária, que o próprio Exocad ali já tem, o DTX também tem a própria biblioteca, ele vai puxar essa biblioteca e ali eu vou fazendo os meus ajustes, os meus refinamentos ali dentários, né? Coroa, posição, distal, lingual, vestibular, faço todos esses ajustes e vocês perceberam que ali embaixo tem uma pecinha verde, na hora que sai do implante ali para baixo, ó, essa pecinha. Essa ele já está fazendo um encaixe para o meu análogo. Então, mesmo que eu não queira fresar depois ou imprimir essa prótese desenhada, eu posso imprimir um modelinho com encaixe do análogo e falar, ó, doutor, se você quiser fazer manual, coloca o pilar ali em cima do modelo e você mesmo pode inserar manualmente ali a sua prótese, tá? Mas depois, o final disso aqui tudo, desse desenho, dessa confecção, já seria montar um arquivo, deixar um arquivo pronto ou para enviar para uma fresadora ou para uma impressora, tá? Impressora hoje ainda é um assunto delicado, tá? Meu ponto de vista, tá? Gustavo falando, é que as impressoras serão, com certeza, o futuro para a odontologia. Cada dia que passa, novas resinas estão sendo descobertas, novas formas de impressão estão sendo descobertas e está aproximando muito do material definitivo. Hoje, para material provisório, não precisa de mais do que uma impressão 3D. Tá? E eu estou falando de impressora, gente, do tamanho de uma caixa de sapato. Impressoras desse tamanho aqui, que custam, dependendo de onde você compra, de R$ 1.800 a R$ 3.000 você compra uma impressorinha dessa. Tá? O mais caro dela vai ser comprar a resina, não é nem ela. É lógico que tem que comprar a impressora e um outro sisteminha que é o lava-cura, que vai lavar e fazer a cura desse material. Mas hoje tem gente que conta com uma impressora dessa que resolve 70% a 80% do movimento do consultório. E os outros 10%, 15%, 20% laboratório. Manda fresar, manda imprimir, manda fazer tudo no laboratório. Ah, mas é protocolo. Protocolo impresso ainda não está sendo possível. Mas já existem novas resinas com carga cerâmica, já estão descobrindo umas resinas com carga de zircônia, tem umas novidades aí. Existe até a impressora de zircônia já, tá? Que sinteriza a zircônia com o tamanho que você quer, o modelo que você quer, mas ainda são impressoras caríssimas, aí nós estamos falando de coisa acima de 500, 600 mil reais uma impressora. Se não me engano, a impressora está perto de 1 milhão, se não me engano. Mas são impressoras que ainda não podem ser colocadas no dia a dia de um consultório, mas seria talvez uma realidade para um laboratório, dependendo do movimento, tá? Então, a minha dica é, a impressora é o futuro, é presente, mas ainda vai ser mais ainda o futuro da odontologia digital, tá? Depois de trabalhado esse desenho, eu posso tanto confeccionar um modelo tridimensional para que eu faça essa prótese final manualmente, uma aplicação manual, ou eu posso terminar toda a minha confecção e desenho e mandar isso para qualquer sistema de fresagem. Antigamente existia um mito que o Nobel não podia ser qualquer sistema de fresagem. Tá? Esse mito já foi desmistificado e a gente consegue rodar em qualquer sistema de fresagem. Desde que a pessoa que esteja manipulando o software, a gente chama de CAM, que é o software que controla entre o computador e a fresadora, ele é o software que vai controlar a posição que vai ser fresada. Dependendo da posição que você coloca para algumas fresadoras, pode queimar a broca. Tá? Cada conjunto de broca desse, se não me engano, são R$ 1.600. Dependendo da posição que você coloca e engana o software, eu posso conseguir fresar uma coroa tranquilamente para o Universal Base da Nobel. Tá? Só que existem umas técnicas que você tem que seguir para que no final eu consiga adaptar perfeitamente essa pecinha, ó, essa aqui, perfurada para
Ah, isso não é bloco perfurado, tá, gente? Depois vocês vão passar a saber também a diferença entre o bloco inteiro e o bloco perfurado. Porque eles falam, o bloco perfurado só vem com uma ranhura, que eles usam para o tal do T-base. O universal base ele tem que ter 2 ranhuras. Se você comprar o bloco não perfurado, o bloco inteiriço, e falar para o software que eu estou utilizando para fresar uma coroa e não um abutment, ele vai conseguir fazer as 2 ranhuras no bloco. Tá? Mas aí tem uma posição correta, é uma série de técnicas que a gente vai ter que utilizar para que possa conseguir fresar do início ao fim o encaixe para o Universal Base da Nobel. Tá? E o Universal Base ele é uma cimentação híbrida, tá? Ele vai cimentado fora da boca e depois ele é parafusado em boca. Então fica a critério também de colocar, cimentar e parafusar, mas normalmente a gente cimenta a peça do abutment com a coroa fora da boca, encaixa em boca depois, coloca o parafuso e faz o último acabamento em resina ali sobre a oclusal ou sobre a área perfurada da coroa. Pessoal, até aqui, dúvidas, questionamentos? Nenhum? Certeza? Ou a aula foi muito boa ou ninguém entendeu nada. Tô brincando, mas alguma dúvida até aqui? Porque daqui em diante eu quero gerar uma polêmica. Posso? Posso gerar uma polêmica? Muito bonito falar de digitalização. Né? E o difícil? O difícil é isso, né? Mas e como a gente consegue rentabilizar isso? Será que tem como eu rentabilizar, falar de investimento digital no meu consultório? Gustavo, é possível um sistema desse se pagar? Um sistema inicial, nós não estamos falando de eu vou sair comprando CAD-CAM, chairside, eu vou encher de impressora, fresadora. Calma, primeiro você tem que botar o pé. Depois que a gente botar o pé, eu estiver familiarizado com o sistema digital, aí sim eu vou melhorando o meu passo a passo até chegar no meu próprio laboratório. Mas o que seria um investimento digital? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que analisar. De tudo na vida. Custo-benefício. E normalmente quando a gente vai utilizar custo-benefício de regra, costuma acontecer isso aqui. Né? Ele chega num ponto que fala, ixi, ou ele está muito, ou o custo dele é alto e o benefício baixo, ou o benefício dele é muito alto e o custo não está me ajudando. Então eu tenho que transformar essa parte de custo-benefício em um caminho único. Só que nós da odontologia não fomos treinados para a parte comercial. Porque a gente quer oferecer do bom e do melhor para o nosso paciente sem ter que cobrar a mais por isso. Métodos de cirurgia. Por que muita gente fala assim, eu não faço cirurgia guiada porque a guiada é mais cara do que a convencional? Mito. Mito. Se você souber utilizar a cirurgia guiada estática da forma mais correta dela, você tem um tempo de trabalho menor com aquele paciente cobrando a mesma coisa. Opa, eu fazia uma cirurgia e o paciente ainda voltava 3, 4, 5 vezes no meu consultório entre o planejamento e a entrega final do processo. E se eu fizer um planejamento reverso, eu tenho 4 passos podendo ser feito em um único dia, cobrando a mesma coisa. Então você diminui o tempo de cadeira com ele e ganha a mesma coisa com um paciente que viria outras 8 vezes, às vezes, no seu consultório. Só isso já torna o seu tempo, que a gente não costuma calcular qual que é o valor do nosso trabalho, a gente põe preço, a gente não põe o valor, né, que são coisas diferentes. Mas se você for por esse caminho, por essa metodologia, só da utilização de sistema de cirurgia guiada, trabalhado no processo reverso, né, fazendo todo o trabalho reverso, para você conseguir fazer em 1, 2 visitas no máximo a cirurgia do paciente, você já teria um lucro para a utilização desses materiais, porque diminui o seu tempo de cadeira. Concordam? E o scanner? Como que eu posso rentabilizar? Eu não estou nem falando de empatar. Estou falando como eu posso rentabilizar a utilização do meu scanner na minha clínica. A gente consegue fazer por 2 caminhos. O primeiro,
Se eu não tiver o scanner no meu consultório, eu tenho que ter material de moldagem. Concorda? Normal. Eu não vou deixar de comprar o material de moldagem. Mas se eu adquirir o scanner, eu vou comprar com muito menos frequência. Isso é um estudo que foi feito, uma média de aquisição de material de moldagem por mês, você vai gastar aí R$2.000 por mês, só com material de moldagem. O seu tempo de moldagem, ele tem que entrar nesse custo, tá? E custos extras, né? Às vezes tem que mandar esse material para um laboratório, paga ali um fretezinho, alguma coisa aqui. Um gesso que cai eu tenho que fazer de novo. Então, custos adicionais, em média, R$2.000. Na melhor condição que os meus amigos que estão ali atrás podem oferecer para vocês de uma forma diferenciada, um scanner em 36 vezes, ele vai sair por esse valor. R$2.639. Em 36 vezes. A diferença entre um e outro, então, seria de 639? Ah, seria um pouquinho mais, Gustavo, porque às vezes eu vou ter que manter um materialzinho ali de moldagem sempre. Mas tá, que seja R$3.000. Que seja 3.000. Como é que eu vou rentabilizar isso? Toda vez que o paciente entra no seu consultório, você não embute valor de exame junto com o tratamento. Primeiro porque na rua você é igualado pelo valor do seu exame, entre concorrentes. Então se você cobra 1.000 e o teu concorrente cobra 800, vamos falar de concorrência, às vezes ele iria no de 800 por ser mais barato. Ah, mas o meu é 1.000 com escaneamento. O concorrente não quer nem saber se o dele é 800, o cara não quer nem saber. Ele vai sair dali, ele vai escanear numa clínica. Ele vai escanear. Aí é que entra uma média de trabalho com vocês. Quantos pacientes, em média, vocês acham que o brasileiro, o dentista brasileiro, atende por dia? Mais ou menos. Vamos falando, cada um que pensa. Quantos? Média, por dia. Sem média errada, não, só. Que cenário perfeito. Por dia? Atendimento? 8 ou 10? A média do brasileiro, por incrível que pareça, é de 3. Por dia. Média. 8 ou 10 seria o melhor cenário, que inclusive está escrito quando é trabalho público, eles falam que teria que atender em média de 8 a 10 pacientes dia, né, para valer a pena um salário, vamos dizer assim. Tá? Mas a média de atendimento é 3. Eu estou jogando um cenário ruim. Né? Hã? Escaneamentos. Né? Não, atendimento. Atendimento. Não é escaneamento. Escaneamento eu vou entrar. É atendimento. A média de atendimento do dentista brasileiro é 3. Média de atendimento. Entendeu? Se um desses 3, nós estamos falando de 1/3. Se um desses 3 fizer o escaneamento com vocês, e vocês cobrarem pelo escaneamento, e eu vou ensinar como vocês fazem isso, tá? Vocês terão, a média de valor do escaneamento é R$150, tá? Quando manda escanear em algum outro lugar, a média que eles cobram é R$150. Vocês terão em 20 dias trabalhados, e eu ainda estou jogando uns dias fora aí, de feriado, sábado e domingo, né? Eu estou jogando uma média de 20 dias trabalhados, vocês vão ter R$3.000 só de exame. Ou seja, o scanner se paga por mês, ele se paga. Não embutindo o valor dele no tratamento, você faz uma conta scanner, você vai apresentar o seu orçamento para o cliente, vai falar assim, meu implante é 1.000. Quer fazer? Quer. Eu vou precisar desses 2 exames aqui, ó, uma tomografia e esse escaneamento. O escaneamento você conversa com a minha secretária que a gente faz aqui. Ele vai lá, ele conversa com a sua secretária, a sua secretária passa o valor, ó, o valor é esse, ele vai fazer lá e você tem o scanner se pagando ali dentro do seu consultório. Tá? Ao final, né, se você for contar a parcela que ele sai com os 3.000, você ainda teria um certo lucro, né, um pequeno lucro. Ao final das 36 parcelas, vai sobrar R$360 por parcela ali de diferença. Ao final das 36 parcelas, você teria talvez um lucro de R$12.960 fazendo a cobrança. Ou seja, ele se paga ainda em menos tempo do que as 36 parcelas. Entenderam até aqui? Até aqui está tudo ok? Só que aqueles
mesmo as duas pessoas que estão ali no fundo, eles têm outras cartas na manga. Além do scanner se pagar, eles ainda rentabilizam vocês com a possibilidade de combo. Que você adquirindo 60 unidades de implantes, ele vai sair num preço junto com o scanner, que o implante mais o scanner se paga em menos de 6 meses. Porque você comprando... Aí eu vou deixar vocês entrarem em contato para eles matarem a curiosidade de vocês. Essa parte comercial eu não vou entrar não, vou deixar eles. Tá? Mas isso aqui, ó, é com 60 unidades a um preço X. Aí eu vou deixar vocês entrarem em contato, porque essa parte comercial eu não entro tanto não, mas eles vão explicar melhor para vocês. Você vai ter ainda o lucro dos implantes, né? Você comprou um implante, vai colocar, vai cobrar. Mais o lucro do scanner. Então ele vai se pagar em menos tempo ainda do que as parcelas. E aquelas parcelas eu coloquei o melhor cenário de pagamento, o mais longo dos cenários. Tá? Você ainda pode dar uma entrada, diluir aquilo. Tá? Então tem uma série de coisas aí, eu vou deixar os meus colegas da área de vendas depois tomarem um café com vocês e passarem essas informações. Certo? E com isso vocês teriam então rentabilizado um scanner como o Dexis no consultório de vocês. Por que eu falo disso no final da palestra? Porque a Invista é uma das poucas empresas no mundo que consegue viabilizar isso para vocês, não só, por exemplo, com implantes. A gente vai conseguir com algum combo de care, a gente vai conseguir com alguns outros combos de outras marcas que são das nossas empresas. Então o que nós queremos é viabilizar que você utilize o melhor da tecnologia com o melhor dos nossos insumos, que é o que a empresa pode oferecer para vocês. Tá? Não só na implantodontia, como em outras áreas também. Certinho? Todos entenderam até agora? Tudo bem? Alguma dúvida, questionamento final agora sobre essa última parte? Dúvida financeira, vocês já sabem, né? Pode ligar para o André e para a Josi e ficar à vontade. Agora, alguma dúvida científica ou teórica que vocês queiram discorrer aqui, o assunto? Não? Certeza? Nessa promoção que o Gustavo falou de 36 vezes a 2,639. 39, isso. Já vai os 60 implantes mais o kit cirúrgico para a cirurgia. Nossa, eu esqueci de colocar o kit cirúrgico, é mesmo. Ainda vai o kit cirúrgico, 600 implantes, mais o kit cirúrgico. Opa! O standard não é o guiado, né? É o standard. Mas assim, é pouca coisa para fazer a doutora já faz nova? Legal. A minha mãe, que é mais antiga. Vamos brincar? Nada mais? Então, antes de terminar, então, eu gostaria de deixar um agradecimento especial a essa turma, né? São os meus colegas de trabalho, a equipe Nobel. Aqui a gente ainda tem mais 2 professores que são parceiros nossos aí também, mas essa é a equipe Nobel Brasil, que eu tenho um orgulho imenso de trabalhar com cada um deles, e eles sabem disso, tá? Então, hoje representada no Brasil, né, a nossa gerente geral é essa moça simpática que está aqui, a Priscila, tá? E depois dela somos vendedores, consultores que estão aqui para ajudar vocês em qualquer coisa relativa à nossa marca. Tá? Não só a Nobel, qualquer coisa em relativa à Invista, que a gente puder ajudar, encaminhar vocês para a área de imagem, para a área de ortodontia, qualquer coisa os nossos executivos de venda vão estar aí à disposição de vocês. Pela teórica fica aqui o meu muito obrigado, tá? Eu vou deixar aqui na tela, eu não gosto de falar antes, né? Na minha cabeça fica parecendo uma prepotência, mas eu deixo aqui o meu currículo e agradeço mais uma vez ao professor Escarso por ter liberado aqui um espaço nobre para a gente poder falar um pouquinho a respeito de fluxo digital. Tenho mais novidades, mais coisas, com o tempo a gente pode marcar de novo, professor, uma segunda aula, para que a gente fale às vezes um hands-on de uma guiada, tá? A gente pode combinar num futuro bem breve. E eu vou montar o scanner aqui agora para vocês poderem ver o funcionamento e quem quiser ficar aqui à vontade para manuseá-lo. Certo? Muitíssimo obrigado.